pastor Roger Regioli dos Santos, que é o pastor da Igreja Mundial de Deus. Por gentileza, pastor, vamos receber com o mesmo carinho o deputado Júnior Bock, ele é membro da comissão. Agradeço, diretor, por essa abertura, esse carinho que o senhor tem tido aí com entrevista na escola, e eu passo a palavra agora para você. Oi, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Júnior Bock, do pastor, agradecer a participação dos coordenadores, a participação dos professores e principalmente os alunos. E que o tema de hoje, deputado, seja de grande relevância para toda a comunidade escolar. Muito obrigado mesmo pela presença de todos. Bom dia a todos. Motivo de grande alegria para mim, como pastor, estar aqui nessa escola, retornando ao Conselho. Já havia dito, há quase 2000 anos atrás, que haveriam rumores de guerras, haveriam guerras e rumores de guerras, que haveria fomes e que haveriam pestes e terremotos. Então, o próprio Jesus, ele estava falando de eventos futuros que aconteceriam, e ele não deixou de falar que haveriam pestes, haveriam doenças, haveriam enfermidades. Mas a palavra de Deus também nos traz a perspectiva de um homem tricotomizado, a perspectiva de um homem dividido em 3 partes. A palavra de Deus diz que o homem, ele é um espírito que tem uma alma e que mora num corpo físico. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós não somos somente espírito, mas nós temos uma alma e temos um corpo físico. E também na palavra de Deus, na 3ª epístola de João, essencialmente no capítulo 2, o apóstolo João fala ao seu discípulo Gaio, ele diz assim: olha, eu quero que você vá bem em tudo e que você tenha boa saúde. Por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque nós temos um corpo físico que necessita de cuidados. Nós sabemos, queridos, vocês aqui nessa escola, a escola é um ambiente de produção de saber, e aqui nós aprendemos que o nosso corpo físico, ele requer alguns cuidados essenciais que vão garantir uma boa saúde para o nosso corpo. Atitudes saudáveis, como uma boa alimentação, associada à prática de uma atividade física regular, isso vai trazer um aumento da sua imunidade física, evitando assim que você venha contrair vários tipos de doenças e enfermidades. Eu acredito que cada um de nós, como integrantes de uma grande sociedade, assumindo o nosso papel, os nossos líderes, os nossos governantes, associados à fé do nosso povo, e diga-se de passagem, o povo sul-mato-grossense, especialmente o povo campo-grandense, é um povo que tem fé, é um povo que trabalha. E eu acredito que numa ação de trabalho e fé, na ação dos nossos governantes, na ação de cada segmento da nossa sociedade, nós iremos vencer cada desafio que surgir diante de nós. As epidemias serão vencidas sim. Quer dizer, vocês sabem qual é a diferença? Nós ouvimos 3 nomes em relação a essas doenças contagiosas que atingem milhares de pessoas: epidemia, pandemia e endemia. São palavras similares. Epidemia, na verdade, é a doença infecciosa que atinge um grupo de pessoas numa determinada região ou numa determinada localidade. Na medida em que isso se expande, também muda o nome. Pandemia é quando ela ultrapassa fronteiras e atinge pessoas de mais de um país, e ela toma
uma proporção global, a nível mundial, como é o caso que está acontecendo hoje da gripe influenza, H1N1 ou gripe suína, da forma como querem tratar. Hoje se espalhou no mundo inteiro. Então essa, na verdade, deixou de ser uma epidemia e se transformou numa pandemia. Só para que vocês possam fazer essa diferenciação. E, na verdade, mesmo a epidemia, como o tema sugere ali, epidemia, fim dos tempos ou irresponsabilidade. As epidemias acontecem desde que o mundo era mundo. Tanto que a própria palavra epidemia significa sobre o povo. Ela vem desde o tempo de Heráclito, que é o pai da medicina. Epi, sobre, demia, povo. Então, sobre o povo. Desde a Grécia Antiga, tem as chamadas epidemias. E ao longo do tempo e da história, nós vamos ver registrados na história da humanidade várias doenças que tomaram essas proporções. Nós temos casos recentes, como é o caso da dengue, no mundo e principalmente no Brasil. Aí a gente tem que fazer um questionamento enquanto política pública. Isso é fim dos tempos, como o pastor nos disse. Não é o significado dos fins dos tempos. Na verdade, tem registros bíblicos da existência desse tipo de doença infectando as populações. Mas não significa que ela especificamente venha de alguma forma trazer para nós a impressão de que nós estamos no final dos tempos. Na verdade, existem várias situações. Quando nós dissemos que o poder público é responsável, ele o é, porque a sua omissão ou a sua ação ineficiente, ela pode fazer com que haja uma propagação da doença. Por exemplo, vou citar um exemplo bem prático. Na questão da dengue, nós tivemos um surto de dengue em Campo Grande há 3 anos atrás, enorme, não só em Campo Grande, em várias cidades do estado. Um ano depois, houve por parte, principalmente aqui no município de Campo Grande, estou citando especificamente para a gente poder se relacionar as coisas, houve uma ação do poder público muito eficiente, no sentido, primeiro, de que a sociedade tomasse consciência, de que a sociedade tinha que participar, fazendo os mutirões e as parcerias de limpeza nos bairros, nas casas. O que aconteceu? De lá para cá, reduziu substancialmente, tanto que no ano anterior, no ano passado, nós não chegamos a zero, mas um nível muito pequeno de incidência da dengue. Olha, totalmente diferente. Peguem os dados de 3 anos atrás e peguem os dados do ano passado. O que aconteceu para evitar? Houve uma ação eficaz e eficiente do poder público e houve por parte da sociedade a adoção de medidas para evitar, para conseguir trabalhar no sentido de que a epidemia não voltasse a acontecer. Então há uma corresponsabilidade, tanto do poder público quanto da sociedade de uma forma geral. Citando especificamente a dengue, nós sabemos que se você deixar lá, como nós sabemos, deixar lá o pratinho, o vaso lá do seu vaso, o pratinho do vaso com água, ali vai se hospedar a larva, ali vai desenvolver o mosquito. Então isso é uma atitude pessoal, individual, não depende do poder público. Do poder público depende de outras ações maiores que não estão afetas ao cidadão. Mas se o cidadão não participar, a epidemia vem, ela vai se alastrar por omissão nossa também enquanto sociedade. Não apenas esses exemplos. Se vocês verificarem, vamos citar aqui o caso da AIDS. A proliferação do sexo sem preservativo, a proliferação do sexo, a banalização das formas, também ocasionou e auxiliou com que a doença se alastrasse no mundo inteiro. Precisou ela acontecer, virar uma epidemia, para daí o mundo inteiro fazer um trabalho de conscientização, da preservação, para que a gente pudesse reduzir esses índices. Então, mesmo que o poder público faça a sua atuação, normalmente o poder público, e é esse um dos problemas, a atuação dele é muito mais curativa do que preventiva. Então, saúde pública, na verdade, eu costumo brincar, que a saúde, as secretarias, tanto municipal, estadual ou mesmo ministério, eles atuam muito mais no que nós chamamos de saúde curativa. Os hospitais, qual é a impressão que nós temos de saúde?
O cidadão, quando pensa em saúde, ele pensa no quê? No médico atendendo ele, no exame laboratorial e no remédio. Isso não é saúde, isso é doença, isso é cuidar da doença. Saúde significa ações de prevenção. O pastor disse. Quando a gente fala de epidemia, a gente fica imaginando um monte de gente ao mesmo tempo doente, passando mal, morrendo. Essa epidemia, dessa gripe agora, quando ela começou, lá no México estava todo mundo de máscara, todo mundo na rua, cidade fechada, e aquilo dá uma sensação muito grande de medo, dá uma sensação muito grande de ameaça. Se vocês pararem um pouquinho para pensar, vocês vão ver que essa doença se espalhou muito rápido nos 5 continentes, mas ela foi uma gripe, como várias gripes que já aconteceram na história da humanidade. A gente é muito novo para saber, mas algumas pessoas relatam, as avós de vocês devem ter ainda pessoas que viveram nos anos 30, nos anos 20, teve uma epidemia de gripe chamada gripe espanhola. Aqui é ensino médio, não é? Isso, ensino médio. Gripe espanhola, que aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, 1917, 1918. Depois a gente teve uma epidemia de gripe chamada asiática. Depois teve uma chamada Hong Kong. E agora veio essa. Essa epidemia, colocaram o nome dela de epidemia do vírus H1N1, porque ela começou lá no México, nos Estados Unidos foi o primeiro país que falou, uma epidemia aqui desse vírus. Vamos supor agora que se ela tivesse começado por aqui, se ela tivesse começado no Paraguai e tivesse chegado no Brasil, nós não temos a tecnologia para falar que tipo de vírus que é. Provavelmente a gente teria dado um nome para essa gripe. O brasileiro sempre foi muito criativo para dar nomes. Outro dia conversando, que nome que você daria para essa gripe? Outro dia falaram para mim que o nome bom era gripe Sarney, porque pega a família toda e é dura de sair, não sai de jeito nenhum. Então, gente, isso daí é cíclico, isso aí acontece. As mutações genéticas dos vírus, elas vão acontecer sempre. A gente tem que estar preparado para as medidas de prevenção. Se alguma coisa prestou dessa epidemia, foi para as pessoas saberem que tem que lavar as mãos, que não pode espirrar na cara dos outros, que não pode tossir na cara dos outros, que tem que ter limpeza, que tem que ter higiene, tem que tomar banho, né? Coisa básica. Para isso serviu todo esse barulho. E como todas as outras gripes, para essa nós também vamos desenvolver a vacina, vamos vacinar e vamos andar. Não acho que é nem sinal dos tempos, não é fim do mundo, é o nosso caminho aqui nessa terra, é a nossa jornada, e a gente tem que aprender a respeitar mais o meio ambiente, respeitar mais a natureza, viver mais em equilíbrio, consumir menos, poupar mais o planeta e respeitar mais as leis da natureza. E fazendo isso aí a gente vai longe.